Começa agora o MRCast, o seu discipulado semanal. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos! Está começando mais um episódio do nosso podcast Metanoia Redentora, o podcast da Igreja Cristã do Redentor. No episódio de hoje nós vamos tratar você. Nós vamos descobrir quem você é. E aí, você sabe quem você é? Para isso nós estamos aqui hoje com o irmão Giovanni, que vai estar ajudando a gente aí nessa questão. Fala aí, Rodrigo. Graça e paz, irmão. Tudo bem? A Bíblia diz que o ser humano é um ser adorador, né? Logo, temos aí a necessidade de seguir alguma coisa, de termos que idolatrar alguma coisa de certa forma. Se isso está no nosso âmago, isso acaba definindo, né? Definindo quem nós somos. Então, levando em consideração toda essa questão, podemos dizer aí que a máxima "o que você adora determina quem você é uma verdade, irmão? Seja bem-vindo mais uma vez aí ao nosso podcast. Poxa, obrigado, irmão. Sobre o que você adora determina quem você é, sim, é uma verdade incontestável. Mas primeiro vamos falar assim, desse lance da necessidade de adorar ou idolatrar alguma coisa. Quando se fala de idolatria, muitos vão pensar no politeísmo, que é a adoração a vários deuses. Alguns vão pensar também em fanatismo, aí tanto religiões politeístas quanto monoteístas. Enquanto o politeísmo é adoração a vários deuses, o monoteísmo é adoração a um único Deus, como é o caso das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Mesmo que o fanatismo também seja lembrado nesse caso, me parece que a idolatria em si é bem mais lembrada quando ligada ao politeísmo. Hoje em dia, salvo exceções, como é o caso da Índia, que tem lá seus para lá de milhões de deuses, isso literalmente, a gente pode ter a impressão que idolatria não existe mais, que agora as pessoas até adoram um pouco, não são tão religiosas assim. Porque se antes os povos antigos adoravam vários deuses, hoje um monoteísmo prevalece e também tem o ateísmo, que é o extremo oposto de tudo isso. Ou simplesmente tem crescido também um número de pessoas que nem se interessam por religião, no meu caso, do que alguns vão chamar de agnósticos. A gente poderia levantar muitas ressalvas sobre essa postura, já que a religiosidade continua em alta. Muitos ao longo da história, entre aspas, profetizaram o fim da religião, mas isso, como a gente tem visto, não aconteceu e nem dá sinais que vai acontecer. O politeísmo realmente perdeu espaço, mas não significa que o ateísmo vem ganhando tanto espaço assim. O ser humano ainda continua bastante religioso. Crendo em Deus ou não, o ser humano continua sendo um adorador nato. Isso está na nossa natureza. É como se a gente tivesse sido programado para isso. Porque mesmo que o ser humano lute contra essa inclinação, ele não consegue se desvencilhar dela totalmente. Quando se fala do politeísmo dos povos antigos, cabe aqui a gente se lembrar do primeiro dos 10 mandamentos. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. A pessoa que lê isso hoje, talvez logo vai pensar em todo aquele contexto politeísta, aquele tempo, vai dizer, não, mas é claro também que aquele pessoal era igual na Índia hoje, adora vaca, adora rato, adora qualquer coisa. Adorar essas coisas é bem menos comum hoje em dia, mas consciente ou inconscientemente as pessoas continuam adoradoras. Adoradoras do corpo, por exemplo. As academias estão cheias. Não estou falando de cuidar da saúde, estou falando de vaidade excessiva. O povo toma um monte de coisa que acaba causando até alterações indesejadas no corpo. O peito do homem começa a crescer, a voz da mulher engrossa e começa a trazer complicações não só estéticas, mas na saúde também. E por que eu estou dizendo isso? No Israel dos tempos bíblicos, só para exemplificar, existia um deus pagão chamado Moloque. Essa, entre aspas, divindade exigia sacrifício de crianças, onde elas eram queimadas. Olha que loucura. Aí o leitor da Bíblia de hoje em dia vai dizer assim: nossa, mas que absurdo, como eles eram capazes disso? Mas me diz aí, quantas crianças não têm sido sacrificadas no altar da ambição dos pais? Queimadas no altar da ambição dos pais? Na ambição profissional, por exemplo. Ampliando o motivo dos pais serem negligentes por muitas outras razões, além da vida profissional,
Quantas crianças hoje são órfãs de pais vivos? Tudo isso tem a ver muito com o ego, com o egocentrismo. Ego é uma palavra que vem do latim que significa eu. Então, egocentrismo é quando eu e você nos tornamos o centro de tudo, e não enxerga mais nada, a não ser a si mesmo. O egocentrismo, então, é uma auto-idolatria. Fica a reflexão, eu também sou pai, sei que tenho que melhorar em muita coisa, me cobram muito também, e se doeu em você que está me ouvindo, não sei se te consola, mas dói em mim também. Tem uma frase do C.S. Lewis que cai muito bem aqui. Filhos não são a distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Agora, sendo mais específico na questão levantada, que é o que você adora, determina quem você cai bem aqui também outra citação, não do C.S. Lewis, mas de vamos dizer assim, do ilustre leitor dele, que é o Tim Keller. Na verdade, nessa citação do livro Encontros com Jesus, o Tim Keller está citando outra pessoa, um escritor americano muito renomado chamado David Foster Wallace, já falecido, que disse palavras muito fortes num discurso de formatura. E detalhe, ele não era uma pessoa religiosa. Olha o que ele fala, abre aspas. Todo mundo adora. A única escolha que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo. Se adorar dinheiro e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido na vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente. Jamais sentirá que tem o bastante. É a verdade. Adore o próprio corpo, a beleza e a atração sexual e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes de seus entes queridos enfim o enterrarem. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o próprio medo. Adore seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olha, essas formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam más ou pecaminosas, mas porque são inconscientes. São configurações padrão. Mas no início eu disse que é como se a gente fosse programado, para adorar. Eu falei também que mesmo que a gente lute contra essa inclinação que é natural em nós, a gente não consegue se soltar por completo dessa natureza. O David Foster Wallace disse a mesma coisa, só que com outras palavras. Ele disse que são configurações padrão. A gente já nasce com essas configurações. Agora resta saber se a gente adora a coisa certa ou a pessoa certa. O que a gente adora? O corpo, a beleza do corpo, o sucesso profissional, o poder, nossas capacidades e habilidades? O que ou quem a gente adora? Essas coisas podem comer a gente vivo se os nossos olhos não forem abertos. Apesar disso, apesar desse conhecimento, por volta de 2 anos depois desse discurso, o próprio autor dessas palavras foi comido vivo. Ele tirou a própria vida. Para fechar essa parte, até aqui eu apontei alguns problemas, mas qual seria então a solução? Se o que a gente adora determina quem a gente é, o que fazer então? Será que existe um modelo a ser seguido? No mesmo livro do Êxodo, que eu citei antes para falar dos 10 mandamentos, no capítulo 34, quando Moisés desce do Monte Sinai, justamente com as tábuas com os 10 mandamentos, depois de ter ficado 40 dias com Deus no monte, o rosto de Moisés resplandecia. Isso diz muito sobre essa questão de que você adora determina quem você é, A gente reflete o que a gente adora. O único modo sábio de adoração é a adoração a Deus. Se a gente adora a Deus, se a gente se relaciona com Deus, então em alguma medida a gente vai refletir quem Deus é, e foi exatamente isso que Moisés fez. E é exatamente isso que a gente deve fazer, sendo que agora na nova aliança existe um exemplo bem mais claro do que é a adoração e de qual é a mais perfeita adoração, que é o exemplo deixado por Jesus. Ele, além de toda a obra expiatória realizada na cruz do Calvário, Jesus mostrou o que é ser o mais perfeito adorador do único que deve ser adorado. Não, só para a gente aprofundar essa questão de quem a gente adora, determina quem a gente é,
Eu vou fazer aqui uma consideração, uma ponderação, para que o irmão possa estar explicando para a gente aí se existe alguma contradição ou não nesses dois textos, como que a gente pode harmonizar eles. Em Provérbios capítulo 4, 23, diz aí que sobretudo deve-se guardar o teu coração, né? Porque deles procedem as coisas da vida. Porém, Jeremias 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração, mais que todas as coisas, né? Aquele famoso versículo que todo mundo aí creio que conhece, que o coração do homem é enganoso e tudo mais. Então, esses textos se contradizem? Como podemos explicar aí? Estendi um pouco além do que pretendia na resposta anterior e nessa agora eu vou ser mais breve. Numa leitura rápida, parece que existe uma contradição mesmo entre essas duas passagens. No caso da passagem de Provérbios, eu acredito que essa aparente contradição acontece porque a nossa atenção se volta mais para a parte que fala das saídas da vida. É como se a gente só entendesse que do coração procede as saídas da vida. A gente não presta muita atenção quando diz para guardar o coração. O segredo está aí, em guardar o coração. Se a gente destacar mais essa parte, facilita o nosso entendimento. A partir disso, de repente pode surgir a pergunta: como a gente guarda o coração? A resposta está no Salmo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente só consegue guardar o coração se a palavra de Deus estiver guardada nele. São usadas várias metáforas para representar a conversão na Bíblia. A gente tem a regeneração, João 3, tem a ressurreição, Efésios 2, e tem também o que a gente poderia chamar de transplante de coração. Em Ezequiel 36, no versículo 26 e 27, está escrito assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Esse coração novo é uma metáfora da conversão, de uma vida transformada, de uma nova natureza. E essa passagem também fala sobre guardar o juízo de Deus, ou seja, para realmente ser possível guardar o coração é necessário ganhar um novo coração e assim guardar os juízos divinos, guardar no coração a palavra de Deus. Mas isso também não quer dizer que a gente não vá pecar mais, né? E como discernir que aquilo que se passa no nosso coração é de Deus mesmo ou não? Como saber se o nosso coração não tá enganando a gente? Consultando as Escrituras. A Bíblia entendida corretamente é Deus falando. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? Então não existe contradição. O coração humano realmente é enganoso, mas se a gente guardar nosso coração, guardar a palavra de Deus no nosso coração, a gente vai ser sábio o suficiente para encontrar as saídas da vida. Muito obrigado, irmão Giovanni. Até a próxima. Valeu, galera. Aquele abraço e até semana que vem.